E aí pessoal, aqui é o Pablo e esse é o Índio Channel e hoje eu vou falar sobre um caso bem famoso de possessão. Mas antes de começar a falar, dá um toque aí no like porque isso ajuda a promover o vídeo e faz com que chegue a mais pessoas. Valeu! Você já ouviu falar do caso de exorcismo de Annalise Michel? Talvez não, né? Mas se eu falar o caso de exorcismo de Emily Rose, você já escutou, né? Principalmente você que é fã de filme de terror. Se você viu o filme O Exorcismo de Emily Rose e achou ele bem assustador, saiba que ele é baseado em fatos reais. Inclusive, é um dos meus filmes de terror favoritos, principalmente a cena que ela fala os 6 nomes, né? Tem uma cena no filme que ela fala os 6 nomes, o padre fala, me diga os 6 nomes. E ela fala os 6 nomes dos demônios que estão nela. Aquela cena pra mim é a mais louca, a melhor cena de qualquer filme de terror de todos os tempos. Mas nesse vídeo eu não vou falar sobre o filme, eu vou falar sobre a história real na qual o filme se baseou, que é o exorcismo de Annalise Michel. É uma história tão macabra e controversa que acabou parando num tribunal, mas isso eu explico depois. Nascida em 21 de setembro de 1952, Annalise Michel foi criada como uma católica fervorosa. E ela era descrita como uma criança inteligente e alegre. E o grande debate em torno desse caso é se ela realmente estava possuída por um demônio ou se ela tinha problemas mentais. Mas independente do que foi, o caso foi se desenvolvendo gradualmente no decorrer dos anos. E tudo começou em setembro de 1968, quando a Annalise estava de boa na escola brincando com os coleguinhas dela e do nada ela desmaiou. Aí na noite do mesmo dia, ela falou que ela estava no quarto dela e sentiu uma pressão contra o peito dela, como se alguém estivesse pressionando ela contra a cama. E isso é bem interessante, porque várias pessoas que relatam ter paralisia do sono falam que elas sentem uma pressão no peito enquanto elas não sabem se estão acordadas ou dormindo. E algumas falam até que elas veem um demônio com os pés no peito delas. É um assunto bem interessante, eu até fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar o link aqui no card ou talvez na descrição para vocês verem se vocês estiverem interessados. Voltando ao caso de Annalise, no dia seguinte ela não foi para a escola, mas depois disso parecia que estava tudo bem. Ela falou que nem lembrava que tinha desmaiado na escola e a família achou, tá tudo normal. Pelo menos estava. Até agosto de 1969, quando ela teve outro caso. Só que nessa vez, ela também teve uma convulsão antes de desmaiar. Aí a mãe dela ficou cabreira e levou ela para o médico da família, o Dr. Vogt, e também para o neurologista, o Dr. Lafay. Aí os dois escanearam o cérebro dela e viram que não tinha nada de anormal. Então eles falaram que simplesmente não era nada, é só um caso de convulsão. Aí nos 3 anos seguintes ela teve 2 episódios parecidos, um em 70 e um em 72. E os médicos resolveram dar para ela remédios para convulsões. E também escanearam o cérebro dela nas 2 ocasiões, mas não encontraram nada de anormal. A não ser alguns padrões irregulares, mas nada que explicasse os sintomas dela. As coisas começaram a ficar estranhas mesmo em 1973. A Annalise começou a ouvir umas batidas no quarto dela, uns barulhos que até a irmã dela ouvia. Mas a coisa começou a ficar mais sinistra quando ela começou a ouvir uma voz condenando ela ao inferno. A mãe dela ficou cabreira mesmo quando ela viu ela olhando para uma imagem da Virgem Maria, com os olhos de raiva e com a parte branca dos olhos tudo preto. Ela falou que essa parte inteira, o olho inteiro, o globo ocular inteiro estava preto. Em setembro de 1973, numa consulta neurológica com o Dr. Lafay, a Annalise descreveu que ela tinha visões com rostos demoníacos que ficavam atormentando ela e que ela sentia que ela tinha um demônio dentro dela. O Dr. Lafay ficou meio cabreiro e recomendou à família que fosse ver um jesuíta, que era um oficial religioso de lá. Uma coisa que depois ele negou. Sendo verdade ou não, a família foi procurar ajuda espiritual e encontrou o padre Alt. E em novembro de 1973, ela foi para uma consulta psiquiátrica onde ela foi diagnosticada como sendo neurótica e talvez um caso de epilepsia. Outro neurologista achou padrões epilépticos nela e passou para ela um remédio mais forte do que ela estava tomando. Em julho de 1975, o comportamento estranho de Annalise começou a piorar. Ela quase não dormia, passava a noite toda rezando fervorosamente. Ela começou a comer moscas, aranhas e até a lamber a urina dela do chão. Ela destruía os rosários, as estátuas religiosas, os quadros religiosos que tinham na casa e uma coisa também que falava que ela tinha uma força sobre-humana. Em um episódio ela chegou a jogar a irmã dela pela casa como se fosse uma boneca. E falam também que em outro episódio ela esmagou uma maçã com a mão, diz que a maçã explodiu em fragmentos. Agora imagina uma coisa, uma pessoa para esmagar uma maçã só com uma mão tem que ter muita força. Um padre chamado Roderick
que era especialista em exorcismo, estava convencido que a Annalise estava possuída e ele conseguiu uma permissão com o bispo para que ela fosse exorcizada. E a pessoa que foi designada a fazer isso foi o padre Rains. No dia 24 de setembro de 1975, a Annalise teve a primeira sessão de exorcismo dela. 42 dessas sessões foram gravadas em fitas de áudio. Eu vou deixar você escutar agora um pouquinho de um desses áudios, mas vou logo avisando, é bem sinistro, velho. Cuidado, se você tá à noite sozinho em casa, se você tem medo, pula essa parte. E a Annalise também nomeou o Valentin Flashman, ou Flashman, eu não sei o nome alemão, como um dos demônios que estava possuindo ela. E ela deu detalhes do Flashman verdadeiro, que foi um padre que viveu no século de 1500 e foi expulso da Igreja Católica por mau comportamento. E isso chocou o padre Alt, porque ele falou que não tinha maneira alguma da Annalise saber sobre esse padre, muito menos os detalhes que ela deu sobre a vida dele. E em maio de 1976, a Annalise começou a piorar. Ela começou a bater a cabeça dela contra as paredes e a se morder, a morder outras pessoas. Ficou tão ruim que a família dela decidiu amarrar ela na cama. E o pior de tudo não foi nem isso, foi que ela parou de comer. Ela falou que ela não tinha permissão para comer. Mas apesar de ela estar pesando menos de 40 quilos na época, ela ainda tinha aquela força sobre-humana de acordo com os familiares dela. E em junho, o rosto da Annalise já estava bem sequinho, porque ela estava desnutrida, coitada. E, tipo, ela tinha uma febre bem alta, mas apesar de tudo, ela não queria receber o médico da família em casa. E no dia 30 de junho de 1976, ela teve outra sessão de exorcismo. Mas ela apenas falou assim: por favor, perdão. E no dia seguinte, infelizmente, a coitadinha foi encontrada morta no quarto dela. Apesar de ter procurado ajuda médica no início, depois a Annalise se recusou a receber cuidados médicos porque tanto ela quanto a família acreditavam que as sessões de exorcismo iam resolver o problema. Ela morreu aos 23 anos depois de 67 sessões de exorcismo, pesando apenas 31 quilos. Depois disso, tanto os pais dela quanto o padre Rains e o padre Alt foram acusados e julgados por deixá-la morrer por negligência. A defesa deles apresentou testemunhas e os áudios como prova de que Annalise estava possuída, mas é claro que ninguém no tribunal ia acreditar nisso. Mas também falaram que a Annalise estava no direito dela de recusar tratamento médico, que poderia incluir forçar ela a comer, tranquilizantes e até terapia de choque. Tudo contra a vontade dela. E também tem uma coisa interessante, uma testemunha que era amiga da família falou que certa vez a Annalise se ajoelhou na frente dela e implorou para que ela não sugerisse à família dela que ela recebesse tratamento médico. Outra coisa interessante é que o padre Alt procurou ajuda médica para a Annalise, tanto que o amigo dele, o Dr. Roth, foi ver a Annalise, mas falou que ele foi ver ela apenas por curiosidade, não como médico. E aí tem uma contradição nessa história. O Dr. Richard Roth falou que quando ele viu ela, ela não tinha nenhum tipo de machucado pelo corpo. Já o padre Rains falou que ela tinha machucados pelo corpo, tinha os olhos roxos e também o rosto inchado. E também Richard Roth negou que quando ele estava lá ele tenha dito assim: não existe injeção para o diabo. Uma coisa que as pessoas que estavam lá na hora falaram que ele tinha dito. Curiosamente, apesar dos ataques epilépticos e as convulsões, a autópsia da Annalise voltou e mostrou que o cérebro dela era saudável e não tinha nada danificado que pudesse causar convulsões ou ataques epilépticos, nem mesmo em nível microscópico. E também não acharam nenhuma explicação para as pupilas dilatadas de forma estranha e nenhuma úlcera no corpo dela, o que é frequentemente encontrado nas pessoas que morrem por causa de desnutrição. Eles falaram que os remédios que a Annalise estava tomando no começo estavam funcionando, só que tinha um efeito colateral que era uma psicose delirante e que as sessões de exorcismo estavam estimulando essa fantasia psicótica de que a Annalise estava possuída. Não dá para falar se as convulsões e a epilepsia pararam por causa dos remédios ou se pararam naturalmente.
Mas uma coisa é certa, a Annalise começou a ter visões demoníacas antes de receber tratamento médico. No final, a corte decidiu em favor da promotoria. Os 4 acusados, os pais e os padres, foram condenados a 6 meses de prisão. Os padres receberam 3 anos de suspensão e todos tiveram que arcar com os custos do julgamento. E a corte também falou que a Annalise não tinha condição nenhuma de tomar decisões e que ela deveria ter sido forçada a receber tratamento médico. Essa foi uma história bem triste porque a menina sofreu demais e todo mundo tentou ajudar ela, mas ninguém soube como, né? Ninguém sabe se realmente ela estava possuída ou se ela tinha algum problema mental. Mas, tipo, algumas coisas são bem estranhas, tipo a força descomunal que ela tinha, mesmo quando ela estava bem desnutrida, as visões, mas também existia, né, a possibilidade de ela ter algum problema mental, epilepsia, convulsões, também são sinais de problemas mentais. Então é uma coisa bem triste porque dá pra ver que ela realmente sofreu muito. Então, o que você acha? Conhece alguma história parecida? Já conheceu alguém que passou por isso? Deixe aí nos comentários e, tipo, se você assistiu esse vídeo até aqui, quer dizer que você deve ter gostado ou achou interessante. Então, dá uma forcinha pro canal e se não for inscrito, se inscreve, dá um like, comenta, que isso ajuda aqui no engajamento e ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas e também ajuda o canal a crescer. E também me dá mais motivação para trazer vídeos para vocês. Até mais, até a próxima, um abração. Fui!